Olá, bom dia a todos os irmãos e amigos do programa Caminhos de Paz. Estamos mais uma vez aqui, essa manhã, trazendo ainda sobre a ira, acalme o seu coração. E o nosso subtema hoje é notícias más e notícias boas. E eu gostaria de começar lá no livro de Mateus, capítulo 5, versos do 21 ao 22. Mateus, capítulo 5, versículos de 21 a 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, esses versos nos traz lições importantes. E a primeira é que todas as culturas, tanto os dias de hoje como antigamente, condenam o assassinato. Então, é preciso, né, ter cuidado com esses sentimentos que muitas vezes assolam o nosso coração por conta da ira. Porque Jesus, ele aqui nesses versos, ele vai um passo além. Ele conecta a ira ao assassinato. Então, a ira é o equivalente moral do assassinato. Então, ela esvazia a noção de que se não matarmos com as nossas mãos, somos aceitáveis diante de Deus. Ter corações irados ou falar palavras iradas, ambos incorrem, ou seja, fica sujeito no julgamento de Deus. Então, mesmo se nunca batermos ou ferirmos alguém. Então, lembrem-se que todo ressentimento, de raiva, de tudo que vem, começa no nosso coração, né? É nele que começa. E nós precisamos pedir a Deus que nos controle com o nosso coração. Então, nós precisamos ter o cuidado de Deus, para que assim os nossos pensamentos injustos, embora não sejam exatamente o mesmo que as ações injustas, são tão dignos de serem marcados como pecados. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, olha como é grave essa questão da ira, porque ela é comparada ao mesmo que o assassinato. Então, as palavras de nosso Senhor trazem tanto más notícias como boas notícias. E quais são as más notícias diante do que nós estamos tratando hoje? É que eu e você somos culpados. Então, você pode nunca ter matado alguém, mas isso não nos torna inocentes. Então, quando nós julgamos internamente ou criticamos verbalmente uma pessoa, nós somos culpados perante Deus. Então, por quê? Porque nós já assassinamos essa pessoa no nosso coração. E quais são as boas notícias? As boas notícias provêm do contexto maior da passagem que nós lemos lá no livro de Mateus 21 a 22. Nós temos um Redentor cheio de graça para todos aqueles que se arrependem e o seguem. Então, esse Redentor é quem nos ajuda. Ele é o herdeiro, ele é o Salvador, que nos salva dos nossos pecados. Em Mateus, capítulo 1, versos 21, vai dizer: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele
salvará o seu povo dos pecados deles. E o 23 vai dizer: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele está conosco, o Filho de Deus, o que batiza com o Espírito. Então, ele é aquele que resistiu à tentação de Satanás no deserto por 40 dias. Então, ele é o Messias, ele é o nosso legislador. Então, ele é aquele que expõe a sua ira pecaminosa em todas as suas formas internas e externas. E também ele é o Salvador, o Redentor daqueles pecados muitas vezes encobertos. Independente, irmãos, precisamos aprender isso. Independente da profundeza do nosso pecado, o Redentor, ele é grande o suficiente para nos ajudar de forma bíblica a tratar a ira do nosso coração. Então, nunca nós devemos permitir que o peso do nosso pecado exposto nos leve a se esquecer do nosso Salvador, a se esquecer dele, daquele que nós precisamos. Nós precisamos lembrar que o nosso Redentor está sempre ao nosso lado, né? O Deus conosco está sempre nos ajudando a enfrentar qualquer ira. Então, irmãos e irmãs, quando eu e você sentir ira no nosso coração, nós precisamos ir a Deus, nós precisamos ir ao Senhor, confessar o nosso pecado, nós precisamos nos dirigir a Deus, aquele Deus que nos ama, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você, e que o perdoará e lhe dará poder para lutar contra a ira. Somente em Cristo Jesus nós conseguimos esse poder. Lá no livro de Salmos, capítulo 18, versículos de 1 a 2, vai dizer assim: Salmos 18, versículos 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. E em Isaías 44 e 22, vai dizer assim, Isaías 44 e 22. Desfaço as suas transgressões como a nevoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. E Isaías 61 e 10 também vai dizer assim: Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso consolador, ele é o nosso salvador. Ele está sempre conosco, nos ajudando. Então, nós precisamos continuar a conversar com Deus por meio de Jesus sobre a nossa ira. Então, precisamos buscar
o seu perdão e a sua graça. Então, através do Senhor Jesus, nós conseguimos combater a ira que muitas vezes vai assolar o nosso coração. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para não assassinar o nosso irmão, que muitas vezes, como eu falei no início, nós achamos que logo aquilo ali vai passar e que não é assim tão ruim o que eu tenho sentido no meu coração, desejado muitas vezes até a morte daquela pessoa que me fez algo ruim. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos lembrar, como foi dito no começo, que se eu julgar internamente ou verbalmente, eu já assassinei essa pessoa em meu coração. Então é Deus que nos traz as boas notícias de que com Ele nós podemos vencer qualquer ira que venha tentar tomar conta do nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra. Nos ajuda, nos dá sabedoria a combater esse mal que tanto te desagrada. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês.